Bom dia, meninos. Vamos continuar com a nossa disciplina de graviola, certo? E como eu falei na aula anterior, a aula de hoje vai ser sobre as principais pragas da cultura, onde nós vamos iniciar pelas brocas, certo? Começando pela broca do fruto, que é a principal praga da cultura da graviola, certo? Ela tem nome científico Cerconota annonella, certo? Como vocês veem, a annonella vem da Annonaceae, que é a família, né? Muitos nomes científicos se baseiam na família da cultura a qual a praga ataca principalmente, certo? O inseto adulto é uma mariposa de coloração branco acinzentada, certo? Só que a fase que ele causa prejuízo para a cultura é a fase larval, como vocês podem ver aqui. A postura dos ovos é feita sobre os frutos, brotações e até flores, tá? Então, essa mariposa vem e põe os ovos por fora mesmo, né? E as larvas se abrigam nas fendas naturais dos frutos e os perfuram. Então, vocês lembram que a casca da gravioleira, né, assim como das demais anunáceas, tem as espículas, que são esses espinhos, e tem como se fossem pequenas fendas, né? No caso da ata, elas são mais profundas. Então, a larva se abriga ali e depois, quando ela atinge um tamanho suficiente para perfurar esses frutos, e elas fazem isso, tá? Elas destroem a polpa e até as sementes, fazendo galerias, certo? Elas fazem essas galerias, como vocês podem ver, perfuram o fruto, né? Andam por dentro deles e esse tecido fica necrosado, preto, né? E estraga, tá? Os frutos vão ficar também retorcidos, com partes enegrecidas e cobertos por serragem, né? Quando os frutos são novos, eles podem cair, podem não aguentar esse ataque. Aqui está a foto aumentada, para vocês verem o estrago que eles fazem. Certo? Aqui está o inseto adulto, como eu disse, a mariposa, branco acinzentada, tá? E existem outros hospedeiros dessa praga, que são, por exemplo, a fruta do conde, ou pinha, ou como nós conhecemos por ata, né, a nona esquamosa, e o araticum, certo? Então, se nós tivermos plantas desse tipo próximo ao plantio de graviola, nós temos que controlar os insetos nessas plantas também, porque elas podem servir de abrigo para eles, tá? Quais são os sinais dessa praga? Primeiro, presença de flores e botões florais secos e de frutos retorcidos, com manchas escuras e irregulares, quase sempre perfuradas. Então, quando a gente vai ver esse inseto, né? Quais são os sinais para a gente identificar? São esses. Sobre essas manchas, observa-se um tipo de serragem escura, que são os excrementos da larva, tá? Então, essa larva vai se alimentando e vai liberando excrementos que têm um aspecto de serragem. Então, com isso, a gente pode já ter uma ideia de que está tendo o ataque dessa praga no nosso cultivo. Aqui está uma foto bem clara desse tipo de sintoma. A broca vai se alimentando, perfura o fruto, né, e vai liberando seus excrementos aqui. Você vê, parece uma sujeirinha normal, mas quando a gente vai abrir o fruto, né, provavelmente vai ter algum buraco aqui próximo, né, por onde ele entrou, e esse fruto vai estar com a polpa bem estragada, dependendo do grau, né, e do tempo de infestação. Então, como é que a gente faz o controle dessa broca? Tá? Primeiramente, nós devemos inspecionar o pomar semanalmente desde o início da floração, tá? Então, como eles também podem pôr ovos sobre flores e pequenos frutos já, então é importante que a gente acompanhe desde o começo. Depois, coletar e enterrar a 50 centímetros de profundidade todos os frutos atacados e que se encontrem na planta ou caídos no solo. Tá? Se você enterrar ele mais raso, essa larva vai conseguir sair, certo? Então, tem que ser dessa forma. Pulverizar, quando for o caso, né, de forma direcionada, a cada 10 ou 15 dias, inflorescências de frutos pequenos e grandes, com inseticidas à base de
diclofon, certo? Triclofon, perdão, a 0,16%, ou fentium a 0,075%. Monocrotófos a 0,10% ou endosulfan a 0,15%, certo? Esses são os que a Embrapa já testou no controle e sabe que são eficientes. Devem ter outros produtos similares no mercado que também sejam. Mas é importante sempre vocês verificarem, né? Aqui diz uma pulverização a cada 15 dias e tudo mais, mas tem que verificar o ponto de colheita e tem que respeitar o período de carência, como vocês já sabem, para não acontecer intoxicações e danos aos consumidores. Utilizar variedades ou clones tolerantes a essa praga, tá? Ensacar os frutos ainda pequenos, usando saco de papel parafinado ou de plástico translúcido com vários orifícios no fundo e lateralmente, visando evitar o acúmulo de água e o consequente apodrecimento do fruto, tá? Então, não pode só ensacar simplesmente, né? Tem que ser com um material específico que não acumule água dentro desse saco, para que você não estrague o fruto de qualquer forma. E outra, o ato de ensacar os frutos, essa prática tem um custo. Não só o custo dos sacos, como também o de mão de obra para localizar todos esses frutos e ensacar. Então, só é feito quando o mercado dá esse retorno, quando você tem um comprador bom que paga por um preço melhor para os frutos estarem impecáveis. O comum, que sempre deve ser feito, né? E talvez a prática mais correta para a gente ter um manejo adequado dessas pragas é utilizar armadilhas. No caso, como são mariposas, elas são atraídas pela luz. Então, armadilhas luminosas no pomar. Uma por hectare, em local bem visível, para detectar as infestações logo no seu início, certo? Se a gente combater essas infestações no início, assim que a gente vê que tem esse tipo de mariposa na área, você coleta ele na armadilha, né? Tem que ficar sempre fazendo controle, olhando a população e ver se necessita mesmo controle químico ou não, tá? O controle químico deve ser iniciado quando se coletar uma mariposa por armadilha. Então, a partir do momento da presença dessa praga, a gente já tem que controlar, tá? Plantar a gravioleira consorciada com outras fruteiras e ou espécies perenes com o objetivo de manter o equilíbrio da entomofauna, certo? Fauna, como vocês sabem, é animal, entomo, insetos, tá? Então, se a gente tem um cultivo consorciado, nós vamos ter um ambiente mais equilibrado, ecologicamente falando, e deve-se ter uma incidência menor, né, de uma determinada só espécie, tá? Então, pode ser que haja, a princípio, a presença da praga, mas ela vai ter mais inimigos naturais, né, e ela não vai aumentar tão drasticamente como se tivesse no monocultivo. Então, isso é outra forma de tentar evitar que esses danos aconteçam. A outra praga, né, que já que como eu falei, estamos vendo as brocas, a outra broca é a Befrateloides maculicolis, certo? Relevem aqui a leitura dos nomes científicos. Bom, como vocês veem, ela é conhecida como broca de sementes. O adulto é uma vespa com asas branco transparentes, bem pequenas, certo? Em torno de 0,6 milímetros. A fêmea põe os seus ovos sob a epiderme dos frutos, né? Aí nós vamos ter algo parecido com a mosca dos frutos, né? Que ela vai conseguir pôr abaixo da casca, certo? Ela eclode e penetra no fruto, indo em busca das sementes, tá? Aí nós vamos ter os sinais. Aqui na casca, o furinho dela. Como é o controle? Da mesma forma, né? Tem que inspecionar o pomar semanalmente, desde o início da frutificação, a fim de coletar, queimar ou enterrar a uma profundidade de 50 centímetros todos os frutos atacados. Mesmo controle, né, cultural da broca anterior, certo? Ensacar os frutos ainda pequenos, pode ser outra
outra prática utilizada da mesma forma do anterior. Esses sacos têm que ter orifício para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento do fruto, certo? Como se dá o controle químico? Tá? Pulverizar a cada 15 a 20 dias, inseticidas à base de triclofor. Aí vocês veem que também tem os mesmos inseticidas usados anteriormente, quer dizer que eles já vão servir para mais de uma praga, tá? As pulverizações devem ser dirigidas aos frutos para não afetar os insetos polinizadores, certo? Então, sempre pulverizar já por cima dos frutos para evitar matar outros insetos que podem fazer bem às plantas. Pode-se direcionar soluções à base de benomil, certo? Ou tiofanato metílico, hoje eu estou bem para ler essas coisas, para o controle de doenças fúngicas, tá? Então, se você já vai pulverizar com algum fungicida, certo? Como o benomil, por exemplo, você pode adicionar soluções desses outros produtos junto, para evitar dois custos com pulverização. Então, eles são compatíveis para misturar na calda com esses outros produtos e você gastar com uma aplicação só, certo? Brocas do tronco e dos galhos. Aqui nós temos uma imagem, né, clara de como acontece com os galhos e a larva aqui dentro, certo? Vamos lá para o nome científico. Cratossomos bombina bombina, certo? Essa praga ataca tanto os ramos como o tronco da gaviroleira, abrindo galerias, dessa forma prejudicando a circulação de seiva, né? Obviamente, se nós temos um buraco, né, que nós podemos ver desse tamanho, com a área necrosada, ou seja, morta, né, de plantas, onde foi consumido o xilema e floema aqui, né, obviamente nós vamos ter problemas na circulação de seiva. E dependendo do dano, a planta pode até morrer sem essa circulação, né? Se for no tronco principal, por exemplo. A fêmea deposita seus ovos no tronco ou nos ramos. As larvas eclodem entre 16 e 21 dias após a postura, certo? Quando começam a abrir galeria no caule ou nos outros ramos. O sinal externo de ataque é a exudação de um líquido escuro que ocorre no orifício de entrada da broca, manchando o caule. Então, sempre que for fazer a inspeção no pomar, né, semanalmente, olhar se não tem essa saída de líquido escuro, né, dos troncos das plantas, tá? Como vocês podem observar aqui, por exemplo, tá? Aqui nós temos uma marca dele. Bom, como se dá agora o controle dessa praga? Primeiro, poda de limpeza, devendo ser eliminados e queimados todos os ramos brocados e secos, tá? Após isso, aplicar, né, na área afetada, o que pode ser uma pasta bordaleza, né, e essa outra pasta, que é mais complexa um pouco, que além do sulfato de cobre e da cal, utiliza enxofre e diazinum, sal de cozinha e água. Então, aqui já tem a receita para você fazer uma calda mais complexa do que a bordaleza, para pulverizar nessas áreas, aplicar, na verdade, nessas áreas atacadas. Alternativamente, pode-se injetar nas plantas inseticidas à base de monocrotofos ou endosulfan, a 0,8%, tá? Nas perfurações feitas pela praga. Onde você vê que tem uma perfuração, por exemplo, se for num tronco principal, num galho que você não possa remover da planta através da poda, certo? Não possa cortar, a gente pode aplicar esse inseticida nessa concentração. Em gravioleiras jovens, né, ou seja, com até 2 anos, aquelas que não estão na fase de produção ainda, a gente pode aplicar carbofuran ou aldicarb, de 1 a 5 gramas de composto ativo, né, ingrediente ativo por planta, para o controle de cigarrinhas, cochonilhas, ácaros e percevejos, certo? Então, nós já vamos aplicar provavelmente para controlar esses insetos e eles também servem para broca dos troncos. É importante ressaltar que, embora esses produtos sejam eficientes, não estão registrados no Ministério da Agricultura, tá?
para o uso em gravioleira. Como é uma cultura, como vocês sabem, potencial, mas que ainda não ocupa grandes áreas no país, nós não temos registro desses produtos, tá? E aí vem aquela, né? Vamos poder usar? Será que vamos conseguir comprar o produto? Né? Aquele problema que a gente já enfrenta sempre. Mas hoje eu ainda vou mostrar nessa aula alternativas, e normalmente vocês vão encontrar na internet alternativas de produtos naturais que vocês podem testar para ver se são eficientes. O controle dessa praga pelo uso de clones ou cultivares tolerantes é bastante promissor. Algumas plantas matrizes do tipo morada, que é uma das variedades que vocês viram, vem se destacando por sua produtividade e maior tolerância à broca do tronco. Então, como eu falei para vocês, uma das coisas para se buscar numa cultivar que vocês vão plantar é exatamente a eficiência dela com relação a algum patógeno, se ela tem alguma resistência. Bom, agora vamos para a broca do coleto. A broca do coleto e da raiz pivotante é um besouro, tipo caruncho ou gorgulho, de aproximadamente 2 centímetros, que vocês podem ver aqui na imagem. O nome científico é Elypus catagraphus. Tá? As larvas constroem galerias sob a casca, vedando-as com seus excrementos. Por atacar a região do coleto, essa praga só é notada quando já causou um dano expressivo. Ou seja, ela ataca lá o colo da planta, próximo ao solo, e se a inspeção não for bem feita, né, é bem difícil de localizá-la, e nós só vamos localizá-la quando a planta já estiver mostrando sintomas graves. Após a explosão, as larvas fazem galerias, né, que vão da casca e no câmbio do colo e podem atingir a raiz pivotante, penetrando cerca de 10 centímetros no solo. Aqui nós podemos ver as marcas de entrada do patógeno no tronco da planta próximo ao solo, e quando você abre a casca do fruto, tira um pouco daquele solo, vê as brocas e os buracos que elas estão causando. Olha aqui outras marcas características próximo ao solo, essa está mais fácil de visualizar, mas nem sempre é fácil assim, elas podem entrar mais para baixo e nós não conseguirmos ver, tá? Os sintomas de ataque são amarelecimento seguido de tombamento, seca e morte da planta. É uma praga bem agressiva que pode chegar a matar a planta, porque ela pode atingir ali a raiz pivotante e o câmbio, né, os tecidos de transporte de seiva da planta. O controle, novamente, sempre inspecionar o coleto das plantas, principalmente com mais de 2 anos de idade, perto da parte coberta pelo solo. Pulverizar a área atacada com inseticidas aproximados e observar se está acontecendo o controle natural pelo fungo Metarrhizium, certo? É um fungo que pode ser utilizado, né, nessa praga para o combate dela. Olha aí como ficam as plantas, certo? Olha, nós vemos as manchas aqui próximo ao colo, tá? E aí, se está atacada a raiz, né, e o câmbio, não pode passar para essa planta água, nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Então, essa planta vai perder suas folhas, vai secar, certo? E vai morrer. Aqui é a forma que eu disse a vocês de um controle que é bastante realizado na Bahia, certo? Onde é feito um pincelamento das partes atacadas, certo? Com uma mistura de 1 litro de óleo de dendê, que lá é bem comum, certo? E clorpirifos a 3%. O óleo de dendê vai atuar como um veículo do inseticida. E ele é recomendado porque lá é uma região cacaueira que tem muito dendê também, então é fácil de utilizar. Mas pode ser utilizado também com outros óleos vegetais, tá? Só não pode ser utilizado com óleo mineral porque ele é tóxico para gravioleira. Então, o que é feito? Localizamos essa planta que está infectada, certo? Então, vamos com a enxada, né, abrir ao redor para poder ver onde é que as brocas estão indo, se elas já estão afetando as raízes. Depois, né, meço 30 ml de clorpirifos
e misture em 1 litro de óleo de dendê, que pode ser um óleo de babaçu, pode ser um óleo de coco ou outro óleo vegetal, menos óleo mineral, tá? Coloque a mistura em um balde, né? Insira um rolo no balde e faça essa operação sempre próximo da planta, para evitar que o respingo caia no solo. Não pincele a mistura sobre as partes atacadas do coleto, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar com as pragas e vamos ver as pragas da folhagem, certo? Ou seja, nós vimos aqui todas as brocas que atacam frutos, caule, né, raízes, e na próxima aula a gente vai ver mais as de parte aérea. Obrigada e até a próxima aula.